E no Brasil, a região que maior tinha essa concentração, chuta qual é? Era a região norte. O percentual maior de endividados estava concentrado na região norte. Um outro tópico que nós trouxemos na semana passada estava relacionado a envolver a família no processo das negociações, das finanças, das dívidas, porque toda a família tem que estar a par, todos os membros têm que estar cientes da situação da família. Um outro tópico foi a diferença do negativado e endividado, né? Negativado é aquele que já está com um nome inscrito em órgãos de restrição. O endividado é aquela pessoa que possui dívidas, mas são dívidas que em alguns casos podem ser consideradas como dívidas saudáveis. São aquelas dívidas que a pessoa tem condição de manter, tem condição de honrar e não vai trazer nenhum prejuízo para a pessoa ou para a família. E o último tópico foi com relação a dificuldades no controle do orçamento. Então, existem diversos fatores. Às vezes a gente olha uma pessoa endividada e quer dar uma receita de bolo. Pensar, nossa, ficou endividada porque gastou mais do que devia, etc. e tal. Não funciona bem assim. Não existe essa regra que é válida para todos. A situação do endividamento, ela pode partir desde um ponto psicológico até uma situação inusitada. Como, por exemplo, a pandemia. Ninguém aguardava a pandemia, mas as pessoas que possuíam uma reserva se sobressaíram em relação àquelas que não tinham, ou ainda em relação àquelas que já estavam endividadas nesse período. Então, essa dificuldade, ela tem que ser primeiramente identificada. Não adianta a gente tentar passar por isso sem entender a causa, sem entender o que levou a tudo isso. Então, é importante identificar para, a partir disso, tratar. E aqui eu trouxe alguns tópicos relacionados a problemas emocionais. Como, por exemplo, o primeiro, gatilho. Gatilhos são aqueles pontos que nós temos que levam a essa criação de dívida, a esse descontrole, a essa falta de planejamento financeiro. Então, eu vou falar um gatilho aqui que a maioria das mulheres vão entender. Quando você passa numa loja, e lá na frente dessa loja tem um adesivo que fala assim, promoção. Todo mundo entende, né? Quando fala assim, 50%. As compras na internet, elas são um alvo, hoje, extremamente acessível. Porque não tem horário, não fecha às 6 da tarde, né? Você está ali de madrugada, acordou, não tem o que fazer. Ao invés de orar, o que vai fazer? Para a internet comprar, gastar. Teve um período que eu fazia algumas compras, e compras assim, das mais aleatórias possíveis. Minha mãe, quando chegava o entregador dos Correios, minha mãe falava, se ele souber o que você está pedindo, ele vai querer te bater só para o trabalho de vir aqui entregar. Então, esses são alguns tipos de gatilho. Outro gatilho que a gente pode associar é o gatilho que o vendedor utiliza muito. Com certeza, todo mundo já passou por uma situação dessas. É o gatilho da escassez. Sabe, quando você quer uma coisa e você chega para o vendedor e ele vai falar, esse é o último da loja. Ou então, essa promoção só vale até amanhã. Você fica naquele desespero, aquela ansiedade que começa a corroer, começa a pensar, poxa, eu preciso comprar aquilo. Se eu não comprar, não vai ter mais. Um outro gatilho bem interessante é o gatilho relacionado ao comparativo. Pensa, mas minha mãe comprou, mas a minha amiga comprou. No meu serviço todo mundo tem e eu não tenho ainda. Então, eu preciso daquele item, eu preciso daquilo que notificou lá na TV, a propaganda que chegou no meu e-mail. Agora, nos celulares, né, o celular está acessível para tudo. Nos celulares, quando a gente faz uma pesquisa lá no tio Google, pode pesquisar ou pode falar alguma coisa próximo do telefone. Nas próximas vezes que você pegar o telefone, vai ter exatamente aquilo que você quer comprar. Por quê? Ele tem algumas relações com algoritmos. Então, ele vai associar a uma promoção, a uma propaganda, tudo de acordo com os nossos interesses e desejos. Por mais que a gente não tenha racionalizado aquilo,
mas uma dica, uma pista, uma pesquisa, ele já vai buscar todas essas informações. Um outro gatilho que dá para a gente associar aqui é um gatilho da cultura. A cultura, ela pode trazer para nós tanto coisas boas quanto coisas ruins. Nós vamos agregando aí no decorrer dos tempos, né? Cultura boa, os princípios que Jesus Cristo deixou para nós. Lá no Novo Testamento, os livros que nós estamos estudando aqui nas primeiras aulas, todos eles vão trazer ideias de culturas. Coisas que foram deixadas por Jesus Cristo, que são culturas boas, e coisas que foram empregadas, adotadas de acordo com o povo. Seja o Império Romano, seja as seitas que existiam naquela época. Então nós temos que ponderar essas informações. E um gatilho atrelado a isso é o gatilho que fala, nossa, mas minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim, minha bisavó fazia assim, então eu tenho que fazer assim. E não funciona bem assim. Nós temos a possibilidade de entender por que isso aconteceu e romper esses laços que nos aprisionam. Um outro problema emocional está relacionado a bloqueios. Então, quando a gente fala de bloqueios, nós podemos estar associando àquelas coisas que foram impregnadas em nós, por exemplo, na adolescência. Você nunca vai ter isso. Você nunca vai poder ser aquilo ou aquilo outro. E a gente ouve essas coisas e recebe para a nossa vida achando que isso é uma realidade nossa. E esquecendo que nós temos autonomia, autoridade. Porque isso não foi dado por homens, foi dado por Deus, desde o Jardim do Éden. Um outro ponto são com relação a traumas. Então, nos traumas, nós podemos falar com relação a pais que foram desorganizados. Então, você teve uma infância que foi traumatizada, com pessoas batendo na porta da sua casa, cobrando, seu pai escondendo, sua mãe falando, opa, não estou por aqui. Ou quando você vê a sua mãe fazendo diversas compras escondidas do pai, falando, olha, não conta para ele, é o nosso segredo. Levando à intimidação, levando a situações que você não queria passar, mas que muitas vezes por obediência a gente acaba passando. Um outro ponto está com relação ao arrependimento. Em arrependimento a gente pode citar, por exemplo, casos de pirâmides financeiras. Então, o arrependimento, a gente vai falar um pouquinho mais dele na frente, mas o arrependimento é aquela situação em que eu fiz uma coisa que eu sei que é errado, mas se desse certo eu ia estar pulando de alegria. Como deu errado, eu posso estar utilizando o remorso nessa solução, ou eu posso estar arrependido, falar, olha, me arrependi do erro, do pecado. Independente se desse certo ou errado, eu poderia estar me frustrando. E um exemplo que a gente pode trazer são as pirâmides financeiras. Calma aí. Nas pirâmides financeiras, é aquele caso em que, normalmente, o primeiro a entrar, ele se dá bem, porque ele vai atrair um grupo de pessoas ali, rápido, pessoas que estão interessadas naquela situação, interessadas naquele item, ou que normalmente atrela um item para tentar descaracterizar a pirâmide financeira. E o intuito é sempre buscar o que está no interior, no coração, a ganância. O desejo de ganhar mais, o desejo de ganhar em cima do outro. Então, eu lembro de uma bem conhecida no Brasil, que foi a Telex Free. Ela associava a linhas telefônicas, redes telefônicas. E tem um outro que está relacionado à compra. Eu não lembro o nome, se alguém lembrar aí, uma pirâmide financeira que estava associada a uma compra de um rastreador. Isso. Repete o nome. Bebom. Então, essa estava relacionada a um rastreador. Então, aparentemente, não era tido como uma pirâmide financeira porque você comprava um item. Você ia ter aquele item, um rastreador de veicular. E nessa época eu lembro que eu trabalhava no escritório de contabilidade e uma pessoa que trabalhava lá já na contabilidade,
ela vendeu o terreno do pai para entrar no negócio porque era um negócio muito bom. Ela atrelou aquela questão da escassez. Se eu não entrar agora, depois não vou ter o mesmo lucro. E ela perdeu o terreno do pai, deve o terreno para o pai até hoje, em virtude de entrar em uma coisa sem ter noção do que viria pela frente. Imaginando e simplesmente pensando no seu bem-estar, no seu lucro de uma hora para outra. Desmoronou porque a estrutura dela não comportava. A pirâmide, ela chega num momento em que não tem mais pessoas para agregar, então aquele que entrou do meio para o final ali já não tem recebimento nenhum. Um outro tópico é com relação à resistência. Posso citar aqui a questão da poupança. A poupança, até 2012, era algo interessante, era algo tido como bom. Por quê? Porque vinham investidores de outros países para o Brasil. A poupança chegou a render ao mês 1%. Hoje em dia ninguém encontra, é muito difícil encontrar. As pessoas tentam dividir o máximo possível os recursos que têm para tentar alcançar esse tipo de retorno. Então, quem investia naquela época e guarda dinheiro na poupança até hoje, não consegue assimilar que as coisas mudaram, que o tempo mudou, que as condições são outras. E que hoje a poupança é digamos, pior investimento que você pode encontrar. Não estou falando, não confunda o ato de poupar, que todo mundo deve ter, com a poupança. A poupança em si não é um tipo de investimento atrativo. E uma outra coisa que dá para a gente associar com a poupança é o período lá do Collor, onde as pessoas tinham dinheiro na poupança e perderam. Simplesmente amanheceu um belo dia, não tinha mais o dinheiro guardado e teve que aguardar um período muito longo para ter esse valor de volta. Essa eu não conhecia. Um outro ponto é o medo do fracasso. E assim também como o medo do sucesso. Existem muitas pessoas que têm medo. E aí, se eu me tornar evidente, o que os outros vão falar? O que os outros vão pensar de mim? Como eu vou reagir diante dessa situação? Eu não sei lidar com isso. E isso trava a pessoa. Paralisa de uma forma que não permite a pessoa guardar dinheiro, não permite a pessoa desenvolver começar uma aplicação, começar um investimento, algo nesse sentido. Então, eu trouxe aqui para vocês a pirâmide de Maslow. Essa pirâmide ela é muito estudada na área da administração. Então, ela envolve todos os departamentos, departamento pessoal de uma empresa, departamento de desenvolvimento e até mesmo departamento financeiro. Por que eu trouxe essa pirâmide? Ela é dividida em 5 etapas. E nós podemos associar ela com os ciclos de vida que nós vivemos. Então, normalmente, nós passamos por etapas da nossa vida. Na adolescência, a gente tem uma ideia, a gente tem ali algumas perspectivas de vida. E conforme o tempo vai passando, essas ideias elas vão mudando. E é normal. Nós, graças a Deus, nós mudamos. Nós podemos ter essa autonomia de agir diferente. Então, nós temos necessidades diferentes de acordo com o tempo que nós vivemos. Terminou o ensino médio. Normalmente, qual a necessidade que nós temos? Ingressar numa faculdade, numa universidade, fazer um curso superior, um curso de profissionalização. Então, esse é o intuito. Quando começa a namorar, o correto, né? Vamos lá, casar. Então, você já começa a pensar. Quem casa quer uma casa, quer um local para morar, pensar numa moradia. Se você já está casado há algum tempo ou não, pensa ali em aumentar essa família, ampliar, seguir lá o princípio de Gênesis, crescer e multiplicar. Então, isso vem agregado de outras responsabilidades
quer ter um filho, você vai pensar nas despesas que esse filho vai ter, que vai aumentar, que você vai ter que ajustar horários e tempos. Então, tudo isso nós podemos associar nessa pirâmide, que ela tem como base as nossas necessidades fisiológicas. Então, nós temos essas necessidades que são intrínsecas, necessárias de cada pessoa. É a necessidade da alimentação, é a necessidade do sono, de dormir. No segundo tópico, é a segurança. Ela está relacionada a você ter um local para morar. Está atrelada à necessidade da família, do emprego, de você pensar, nossa, eu vou ter com o que trabalhar amanhã. Independente se você trabalha como um funcionário de um local ou se você é o dono do seu negócio. Meu negócio é amanhã. Tem continuidade? O terceiro tópico, amor, relacionamento. É quando você sente que você já tem essa estabilidade ou que você pode fornecer essa segurança para alguém e você vai pensar na constituição de uma família, de um lar. O quarto tópico, estima, está relacionado à autoestima, à confiança, ao desenvolvimento como pessoa, pessoal mesmo. E o último tópico, realização pessoal. Está mais atrelado à solução de problemas. Quando você já viu uma situação e você consegue se desvencilhar dessa situação de uma forma mais fácil, mais prática, sem sofrer tanto. Normalmente isso está atrelado também à maturidade. Não é que a maturidade esteja diretamente associada à idade, mas à assimilação. Então, esse é o desejo, né? Amém. E que os anjos digam amém. Porque a pessoa, depois de uma certa idade, não ter um mínimo de maturidade, não é tão coerente. Então, essa pirâmide ela é dividida por etapas. E o principal motivo de trazer ela hoje é para que nós possamos entender que pular etapas pode ser algo que vai nos trazer sacrifício. Se eu não penso em ter as minhas necessidades fisiológicas alcançadas, eu já quero pular para o segundo degrau. Eu não penso no meu sono, eu não penso na minha alimentação. Eu estou sacrificando a minha saúde. Então, lá na frente, a colheita, os frutos, poderão ser prejudiciais para nós. Nós poderemos ter que desenvolver e empenhar um gasto financeiro muito grande que não estamos preparados, ou sofrimento até mesmo com os demais membros da família. Então, planeje seus passos até seus objetivos. Essa é a melhor maneira de alcançá-los sem desequilibrar sua balança financeira. Esse é uma frase do Andrés Panasiuk. Ele tem vários livros pela editora da Família, se eu não me engano. Eu tenho ele ali, vou dar uma olhada, já falo para vocês. Mas ele trabalha com essa questão de educação financeira em diversos institutos nos Estados Unidos. É um instituto bem fortalecido lá, bem reconhecido. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de negociação de dívidas. Mas antes de falar, de entrar nesse assunto, nós precisamos entender primeiro como são geradas essas dívidas, como elas são compostas, né? E o ponto principal das dívidas são os juros. A gente vai voltar para uma aulinha de matemática. Juros simples e juros compostos. Qual a diferença? Então, os juros simples são calculados sobre o valor principal. E os juros compostos são calculados sobre o valor principal acrescido dos juros de um empréstimo, algo que já foi antecipado. Normalmente, quando se fala de dívidas e quando se fala de investimentos, tudo isso é utilizado os juros compostos. Então, enquanto o juro simples segue um linear, os juros compostos, ele se torna exponencial, ele é crescente, porque é um sobre o outro. Juros sobre juros, são os juros compostos. Então, ele cresce exponencialmente, a partezinha verde, os juros compostos, e a parte azul, na verdade não está certinha ali, deveria ser reto. É algo constante. Então, por que utilizamos empréstimos
atrelados a juros. Porque o nosso intuito é trazer, sabe a pirâmidezinha lá? A gente busca antecipar uma coisa, sem alcançar aquele estágio, então vou trazer ele para baixo onde eu estou. Trazer para o presente algo que só teríamos condições financeiras de adquirir no futuro. Então, se eu pensar, eu quero comprar uma geladeira. Essa geladeira custa, quanto está em média hoje? 5 mil. Vamos lá, na faixa de 5 mil uma geladeira. Subiu muito os valores das coisas depois da pandemia, tá, gente? E então, se eu pensar que eu vou dividir esses 5 mil para eu guardar, se eu guardar 100 reais por mês, quanto tempo eu vou ter que gastar? Quanto tempo eu vou ter que ficar economizando? 50 meses. É o ideal? É o ideal. Não iríamos precisar depender de situações, de juros. E uma outra questão, o valor em mãos, ele tem um poder chamado poder de negociação. Então, eu posso brincar com aquilo ali, porque o dinheiro me permite isso. Agora, a minha geladeira estragou. Eu não tenho condição de aguardar, de economizar de agora para frente, eu não tenho uma reserva e eu não tenho condição de esperar. Porque como é que a gente fica sem uma geladeira? É um item básico, necessário dentro de um lar. Então, a gente acaba partindo para essa antecipação. Deixa eu fazer uma intervenção aí. Quantos anos é o giz de geladeira no mundo? Eu não sei. Não, porque se você quiser básico, tem que ter. Hoje, A cabeça que tem que ter não é verdade. Mas poucos anos de geladeira no mundo, a humanidade viveu até recentemente. Viveu muito bem sem uma geladeira. O que nós não podemos viver é com dívida. Sim, faz parte. Então, se eu acabo adotando essa outra condição, falo, não vou esperar, não vou economizar, não vou seguir por esse caminho. Então, nós temos que adotar formas de alcançar aquilo. E algumas formas, quem pode me ajudar aí? Algumas formas de fazer essa compra. Crediário, cartão de crédito. 10 vezes sem juros é ilusório. Mas a gente entende que seja assim. Por quê? Se eu tivesse o valor para pagar no dinheiro à vista, esse 10 vezes sem juros eu conseguiria um desconto maior. Sempre é possível. E a questão desses 10 vezes sem juros, já tem se você olhar 10 vezes, você pode olhar que atrás desses 10 vezes tem uma portinha. E dentro dessa portinha, se você abrir, há um leque de juros que você não vê. Ele está embutido. Tipo aquelas promoções que eles fazem agora. Eles vão no WhatsApp da gente e mandam lá 10 vezes. E aí ele fala assim, aí a promoção deles é assim, ó, compre 2, pague 3 e leve só 1. Mais ou menos por aí. Vocês entenderam o cálculo, né? Mas é por aí mesmo. Outra coisa interessante, se você tem o dinheiro, você pode também agendar a sua compra. Uma vez eu fui numa loja, tinha uma geladeira lá, tinha uma amassadinha, estava dando 30, 40% de desconto, eu tinha que ir amassado. Né? Você não leva a sua esposa porque ela não quer geladeira. Você chega em casa, dá a boa notícia, comprou a geladeira nova. Aí quando ela me olhou, eu falei, não vi isso aí. Agora não tem mais o que fazer. E outra dica, se você puder, você leva a geladeira, porque se tiver amassado, a culpa é minha, não posso devolver, entendeu? Irmão! É empolgante, interessantíssimo. Eu tenho experiência prática que aconteceu recentemente. Eu fui comprar um aparelho que ficava 40 mil. Aí eu telefonei para o proprietário da fábrica e disse à vista, uma após outra. Quanto você faz? 24. Olha só. Eu fui numa loja de imóveis, de planejado, e aí eu falei assim, vem desenhar para mim uma cozinha. Aí ele foi, desenhou a cozinha, mandou para mim pelo PDF, e eu falei assim, qual o valor dela? Ele falou assim, 6 mil reais. Eu falei assim, posso pensar? Aí botei aquele reloginho na mente dele, falei assim, posso pensar? Eu estou achando muito elevado esse valor. Eu achei por menos, mas eu joguei o verde para colher uma dúvida. Fala para quanto 6 mil caiu? 3.200.
R$ 1.200. Eu falei assim, eu vou pagar à vista. Ele falou assim, eu te faço um desconto. De 6.000 caiu para 3.200. Eu falei assim, só que eu só pago para você o seguinte, 1.600 agora, para você comprar o material, e 1.600 na hora que ela tiver instalado na minha cozinha. Menina, não deu uma semana de estar com ela pronta lá. Com meu pai também aconteceu isso recentemente. Meus pais estavam mobiliando a casa, compraram uma casa de novo aqui. Eles vieram de volta para Ariquemes e aconteceu esse mesmo sentido. Só a questão de você ter essa possibilidade de negociar faz muita diferença. É uma economia que você tem muito grande de um lado e do outro lado, quem não tem esse poder de negociação, além de pagar mais caro, vai estar pagando mais juros. Então, essa questão da antecipação, quando a gente fala nela, nós temos que colocar uma incógnita juntamente com ela. É a ansiedade ou é a necessidade? Né? O que está me movendo com relação a essas atitudes que eu tomo? Muitas vezes são precipitadas. Eu tomo a atitude, da manhã eu me acordo arrependida, falando, poxa, se eu tivesse esperado, reduziu mais o preço. Ah, entrou uma outra promoção. Existe uma dica também de que tudo que você for comprar, compre no outro dia. No dia seguinte, porque você sai daquele momento da emoção e tem vezes você nem compra. Isso, porque você entende que você não precisa. Compra na hora. Então, essa questão de fazer a diferenciação, entender, é a minha vontade, é o meu desejo, eu estou agindo racionalmente ou emocionalmente? É uma necessidade? É algo que eu preciso? Ou será que é algo que eu vou comprar e não vou nem olhar daqui a pouco? Vai ficar lá parado. Tem uma amiga minha, a mãe dela gosta muito de mel. Sempre que ela vai para Cacoal, é uma região que tem bastante mel, ela traz. E um dia ela encontrou um vendedor aqui, ela ansiosa, falou, olha, vou encomendar com você, eu quero um favo de mel. E ela colocou aquilo na cabeça. Ela não se atentou a preço, a condição, a nada. Ela só falou, eu quero. Bateu o pé. Não durou 2 dias, a pessoa apareceu lá e só entregou. Deixou o favo de mel, coisa linda com ela. Depois mandou uma mensagem no WhatsApp. Olha, aquele favo de mel, qual o valor, Brad, você lembra? Era R$80, um pedacinho. A mulher nem chegou a comer, nem aproveitou, nem apreciou. Ela ficou tão traumatizada com o valor que ela disse que a funcionária dela que comeu ficou lá na geladeira por dias. Só pela questão dela não se precaver na situação. Agiu por impulso, pela emoção. Então, essas coisas acontecem conosco também. E nós temos que utilizar, na hora de fazer essas compras, os 3 R's. Que é pensar, primeiro ponto, reduzir. Temos que reduzir as nossas despesas. Pensar na economia, pensar em poupar, em estar guardando, em estar montando uma reserva financeira, porque é um ponto base. Segundo ponto, reutilizar. Tem momentos que nós podemos fazer isso. Na maioria das vezes nós podemos fazer isso. Por que uma roupa não pode ser reutilizada? Se é simplesmente uma questão de lavar e ela está limpa. Por que a gente tem que pensar sempre, nossa, qualquer evento eu tenho que ter uma roupa nova? Todo baile que tem a mulher um vestido diferente, ela fala, já usei esse, mas ano passado, irmão. Ano passado eu fui na festa, ninguém lembra. Lembra assim, e o pior é que lembra. Você já tirou? A mulher fala assim, eu já tive esse vestido, já. Aí complementa, né? Impulsiona a mulher a querer gastar mais. E o terceiro ponto é reciclar. Normalmente a mulher ela também acaba sendo responsável no lar por esses pontos. Como eu vou reaproveitar? Um alimento que você compra, vai no supermercado, deixa lá um legume, deixa lá uma fruta. Como eu posso reaproveitar? Ah, se a banana passou do ponto, está mais madura, não posso fazer um bolo? Uma vitamina? Quais as maneiras de utilizar isso e trazer economia para o lar? Por quê?
No curso que eu falei para vocês semana passada, curso de noivos, ele também fala sobre isso nas finanças. De que adianta o homem trazer com caminhão, uma vez por mês, se a mulher todo dia vai lá com uma pá e joga a colherada para fora, pela janela. Então chega um momento que a situação pode se tornar insustentável. E agora vamos entender os tipos de dívidas. Opa, meu horário. As dívidas, elas podem ser conhecidas como dívida operacional, que é aquela em que não bate o que eu ganho com aquilo que eu gasto. Eu costumo, então, ter uma despesa maior do que a receita. E as dívidas também podem ser dívidas financeiras. Acreditem, isso existe muito. Não é uma questão de não ter dinheiro para pagar uma dívida, para pagar uma despesa, para tirar o nome do Serasa. É uma questão de não ter organização, não ter planejamento. Eu lembro que uma vez eu atendi uma cliente, ela ganhava muito bem, ela passou por aquela transposição, o marido faleceu e ela ficou recebendo, ficou como beneficiária do salário. E nesse processo, ela ganhava um salário que para ela poderia se manter muito bem. Mas com aquele salário, ela acomodou os filhos e os netos. Todo mundo vivia debaixo da asa da mulher. Então, ela começou a tomar empréstimos que ela não conseguia controlar. Falou, vai pagar em 60 meses. Tem empréstimos hoje em dia consignados que vão para 110 meses, que são 82 meses, dependendo do órgão. E isso fez com que a mulher chegasse numa situação que ela não tinha mais controle. Ela teve que tomar a atitude de ir no banco e falar, olha, preciso negociar. Porque eu não consigo mais manter mensalmente. O dinheiro que entra é todo para pagar despesas e eu não posso comprar mais nada. Então, isso acontece, é uma das formas disso acontecer. Outra forma de você ver o dinheiro, de fato, literalmente indo pelo ralo, é você pagar as coisas fora da data. Pagar com juros, pagar com multa, porque simplesmente esqueceu. Passou a data do vencimento. A gente encontra muito isso, né, um diferencial muito significativo nas faculdades. A mensalidade, você tem até o dia X para receber um desconto de pontualidade. Quando não paga naquela data, é uma diferença aí de 10%, 15%. Fora que são acrescidos os juros, a multa que normalmente é uma taxa específica, uma taxa ali determinada, venceu, pode pagar no dia seguinte, mas a multa é aplicada, normalmente 2%. E os juros, que vão estar relacionados a quanto tempo ficou acumulado. Se foram 2 dias, vai ser proporcional, se foi 1 mês, vai ser aquele percentual. Então, tudo isso faz com que as coisas saiam do controle de fato. E a pessoa não se atenta e isso é forma... mas foi só R$20 ali, mais 30 ali, mais 50 aqui. Se você somar o montante no final do mês, é algo significativo. Você está deixando de usufruir do seu dinheiro. Às vezes, até mesmo para o lazer, para um jantar fora, para um passeio em um local mais interessante, ou que você tenha como algo mais importante, com o filho, com a esposa. Nós temos que contabilizar isso também. E aí, o que eu falei, a diferença do arrependimento para o remorso. Então, arrependimento é a minha tristeza pelo pecado, pelo erro cometido, porque eu sei que aquilo ali foi errado. E o remorso é algo temporário. Sabe quando a pessoa fala, eu me arrependi, fiz uma coisa errada, e me arrependi. E você entende que é remorso quando no dia seguinte a pessoa está lá fazendo de novo. Não é um arrependimento genuíno. Ela simplesmente está pedindo perdão, pedindo desculpas por algo porque deu errado. Se tivesse dado certo, ela estava safa. Estava de boa. Então, o que eu acho magnífico de Deus, mantenha calma, pois sempre há uma saída. Deus, ele sempre tem uma luz no fim do túnel. A gente não pode se apegar a isso, pensar, nossa, eu vou viver cometendo erros, vou viver tropeçando e Deus vai me salvar todas as vezes. Não. Mas ele tem um fôlego final. Ele tem a possibilidade de mudar as condições da nossa vida, de mudar os caminhos que nós vivemos. Então, eu acho muito interessante isso e é importante refletir também que, por exemplo, se uma dívida
Demorou aí 5 anos para você fazer. Ah, estou endividado hoje. Quanto tempo demorou para fazer essa dívida? 5 anos. Não quer dizer que em 2 dias você vai conseguir resolver. Mas com dedicação, com empenho, né, com medidas ali adotadas por você, é possível reverter o processo, sim. Não existe dívida impagável. É aquela que Deus tem, que nós temos com Deus. Mas com o outro aqui a gente pode resolver. Alguns erros quando a gente fala a respeito de vencer a barreira emocional. Nós temos, primeiro ponto, se fechar. Você se isola, entra num processo de depressão, e isso vai desencadeando outras situações. A Bíblia fala que um abismo traz outro abismo, né? Então vai desencadeando uma série de situações que você não chega ao ponto de não conseguir lidar. Então, não podemos nos fechar, nos isolar. O outro erro, não procurar diálogo. Às vezes, nós podemos encontrar a solução do nosso problema num bate-papo da escola dominical. Em uma aula que a gente assiste, em uma conversa com um amigo instruído, tá? Não estou falando de qualquer um. Em uma troca de experiências com uma pessoa que você tem como referencial. Eu já vi alguns exemplos disso, jantares. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A pessoa paga por um jantar com uma pessoa de referência, com uma pessoa bem instruída, da área de empreendedorismo ou da área que você tem interesse, e ali você vai ter insights, você vai conseguir aprender com essa pessoa e adotar para a sua vida. São inúmeras formas, não precisa pagar, tá, gente? Tem inúmeras formas de conseguir isso de forma gratuita, na internet. Hoje, quantidade de cursos que tem disponível, ensinando a lidar com tudo. Desde as finanças até você aprender a ter um negócio, a administrar um negócio, a iniciar um novo negócio, desenvolver habilidades. Lá no livro de Efésios, que fala a respeito dos dons, tem diversos dons ali listados. E tem categorias de dons que nós podemos pedir ao Espírito Santo e Ele vai nos dar. Ele vai nos conceder. Então, por que nós não podemos aprender? Nós somos capazes disso. Deus dotou isso dentro de nós. Buscar informação é algo necessário, mas nós temos que saber onde pisar, onde buscar, né? As fontes, elas devem ser seguras. Tudo aquilo que é muito duvidoso, tudo aquilo que parece ser o negócio do ano, aqueles insights dos gatilhos lá, é uma oportunidade única, a gente tem que ter um alerta. Eu lembro que uma vez eu cheguei em casa do serviço e minha mãe estava eufórica, porque ela tinha ganhado uma promoção da Fanta. A Fanta tinha que ter tantas tampinhas de garrafa da Fanta que ela ia ganhar, e era um dinheiro, etc. e tal. E aí, em contrapartida, o que ela tinha que fazer? Um depósito. Falei, calma, respira. Primeiro ponto, a senhora se inscreveu em alguma promoção? Não. Como é que vão achar a senhora aqui se a senhora nunca fez uma inscrição para nada? Como é que a senhora vai ganhar uma promoção que a senhora nunca participou? Então, temos que ter calma. Vou citar um outro exemplo aqui que gerou muita discórdia na família. Tem um amigo nosso que ele gosta de uma zoação, ele gosta de uma bagunça. E a mãe dele é fominha dos jogos de loterias. Então, era toda semana, Brad, que ela jogava? Toda semana ela jogava. E aí, como ela não tinha muita condição, ela andava de bicicleta, mora lá no Colonial, ela não conseguia ficar toda semana vindo no centro só para fazer o joguinho. E ela pedia para o filho, você vai passar pelo centro, você trabalha lá, faz esse joguinho para mim, e dava os números. E um belo dia ele falou, vou ter que me aproveitar da minha mãe, vou ter que zoar ela um pouquinho. Ele foi lá, fez o jogo, entregou a coisa mais linda, e ele guardou aqueles números. Anotou no papel e guardou. Aí, no dia que saiu o resultado, ela, filho, saiu o resultado, você passa lá e pega para mim? Que não utilizava ainda os resultados da internet, eu acho, nessa época. Já é uma história mais antiga. Ele, safo, pegou o papelzinho que ele tinha anotado os números,
largou lá em cima da mesa, virou as costas e saiu. E aí essa mulher começou a conferir. Cada número que batia, ela dava um grito, ela pulava de alegria. Ihu! Ei, não sei o quê. E pulando de alegria. Até que ela gabaritou. Todos os números estavam lá. Essa mulher saiu eufórica e foi compartilhar. Ela queria mostrar para todo mundo que ela estava rica. Foi falar para o vizinho. O vizinho, que não é bobo, conhecia a criatura, sabia que era ele que fazia o jogo, falou: mas vizinha, você tem certeza que isso aí está certo? Você não quer conferir? Quer que eu vá lá olhar para você? Será que fulano não confundiu? Ah, para quê? Ela queria confusão ali naquela hora, falava: cala a boca, porque eu tô rica. Você não tá dona do pedaço. Invejoso, né? Todos os motivos ela queria acoplar ali. E aí, segundo meu amigo, ele falou: ela já queria destruir a casa inteira, porque ela queria uma nova, queria tudo do bom, tudo novo. E ele teve que chegar para ela para contar que aquilo ali era uma brincadeira. Pegadinha do malandro. Ela ficou, acho que, meses sem falar com ele. Foi uma história bem interessante, que ele ri até hoje, mas quando fala para ela, ela fica muito brava. Então, essa informação ela tem que ser de qualidade. Nós temos que saber as fontes. E o terceiro, com pessoas de confiança. Não adianta, como a gente já falou aqui também, não adianta procurar uma pessoa que não é referência naquele assunto para falar daquilo. Não vou procurar meu primo endividado para perguntar para ele dicas de finanças. E o primeiro ponto é saber o total das dívidas. Eu não posso começar uma coisa sem entender a fonte, sem entender o que gerou, aquilo que motivou. Porque, por exemplo, como nós já entendemos de juros simples e juros compostos, tem uma base, tem um início. Se é exponencial, a base, o que iniciou ali era mais baixo. Já atendi clientes que chegavam lá com uma dívida, olhavam a fatura, o extrato da conta com uma dívida de 10, 15, 20 mil reais, que nem sabia. Por quê? Simplesmente deixou lá a conta com um limitezinho lindo chamado cheque especial. Então cobrou uma tarifa de R$15 e essa tarifa, no decorrer do tempo, só foi crescendo exponencialmente. Se tornou 10, 20 mil. Então, é necessário saber o que originou, ter tudo isso listado, para, a partir disso, montar um plano de ação, uma estratégia para regularização, uma estratégia para acabar com aquilo. E aí é nesse momento, quando eu tenho essas informações, que eu vou ter o poder de negociar. Fala: olha, eu sei que isso aqui é juros, vamos quebrar esses juros pela metade? O que a gente pode fazer com relação a isso aqui? Nessa parte de negociação, a gente tem que procurar todos os meios, analisar, jogar na mesa mesmo tudo e começar a analisar todas as possibilidades. Por quê? Às vezes a gente está pagando por uma coisa que não tem necessidade. Poderia ser negociada. Ah, já entrou na dívida? Beleza, vamos lá. Se é uma pessoa, vamos sentar com aquela pessoa e negociar. Se é um banco, vamos entender as possibilidades. Porque tem mais de uma sempre. É uma negociação, é uma renegociação, é um parcelamento. Então, a gente tem que entender o que está por trás de cada um desses produtos ou serviços. Então, a decisão mais difícil é essa tomada de decisão que vai fazer a diferença, a nossa atitude. Por quê? O que envolve é o nosso dinheiro, o nosso futuro, a nossa família, as nossas responsabilidades. Aquilo que ninguém vai fazer por nós. Nós temos que ter essa autonomia, tomar as rédeas da nossa vida para deixar de ser escravo. Porque o endividamento, ele faz isso com as pessoas, torna escravos. Jesus Cristo morreu na cruz por quê? Será que foi em vão? Não foi. Mas nós temos que entender como lidar com isso. Jim Rohn diz assim: você deve assumir responsabilidades. Você não pode mudar as circunstâncias, as estações do ano ou a direção do vento, mas pode mudar você mesmo. Isso é algo
de que você tem que se incumbir. Então, dívidas. É muito controverso quando as pessoas vão falar a respeito de renegociação. Por quê? Algumas dizem, mas tem que verificar o que é o maior. Pra começar pelo grande, pelo que contempla a sua maior parcela. E outros dizem, começa pelo menor. Então, assim, são situações e situações. Mas, quando nós partimos para a psicologia, o lado emocional, nós entendemos que a dívida pequena é a melhor forma de começar. Porque nós vamos estar cessando algo, impedindo que ela cresça, que ela se expanda. E uma outra questão é que vai gerar em nós a sensação de dever cumprido. É isso que vai impulsionar a continuar, a seguir. Cada vez que a gente consegue vencer uma dívida pequena, ou qualquer dívida, nós vamos ter essa sensação, esse prazer. E isso vai nos auxiliar. E na dívida grande, é a mesma coisa do slide anterior. Fazer a lição de casa, entender o que é a dívida principal e entender o que são os juros. Eu trouxe algumas coisas que a gente encontra em banco. Por quê? Tem pessoas que têm e não sabem o que é, não sabem como funciona. E se por acaso alguma coisa eu não citar aqui, vocês tiverem dúvida, eu puder auxiliar, ou então se eu não souber, eu peço ajuda para os universitários, trago na semana que vem. Mas é importante esclarecer. Então, o primeiro é o cheque especial. Por que falar do cheque especial? Porque a taxa de juros atrelada a ele é muito alta. Então, o cheque especial, ele é como se fosse uma reserva que não é minha. É uma reserva de outra pessoa e que essa pessoa vai me cobrar caro para usar. Quando ele está junto numa conta corrente, ele só pode ter numa conta corrente, tá? Tanto para a empresa quanto para a pessoa física, nós. Ele vai ser visto, digamos assim, como um algo a mais. Então, se eu ganho R$1.000 e eu tenho um limite de R$300, o meu salário não é 1.300. O meu salário continua sendo R$1.000. Mas tem pessoas que acham que é 1.300 e englobam o limite do cheque especial no seu dia a dia, no seu mês. E no primeiro mês é lindo. Por quê? No primeiro mês, se for juros simples ou se fosse juros simples ou se for juros compostos, vai dar na mesma coisa. Se eu pegar R$1.000 com uma taxa de juros de 10%, quanto que eu vou pagar no final do mês? R$100. Então, juros simples ou compostos até aí, igual. Mas a partir do segundo mês, os juros compostos são exponenciais. Então, já não vai ser mais R$100. Já são R$110. Porque é a minha dívida principal. E com o correr dos meses, se torna algo talvez aí bem difícil de você poder honrar. Então, o cheque especial é uma forma rápida de conseguir dinheiro. O ideal, como a gente sempre reforça, que não é o intuito de ensinar ninguém a pegar dinheiro não, tá? Fazer empréstimo, nada disso. O nosso intuito é não depender dos outros dessa forma, financeiramente. Mas, se você já está no cheque especial, se você tem uma urgência, uma necessidade, não tem um fundo de emergência, o cheque especial ele só é indicado em curtíssimo prazo. Por quê? A taxa de juros ele é alta. Então, é uma coisa assim, eu não tenho dinheiro hoje, eu preciso, tem que ser no dinheiro, a pessoa que eu estou devendo, a dívida que eu quero comprar só vai se pagar no dinheiro, mas semana que vem eu tenho. Com 5 dias, com 10 dias no máximo. Não pode deixar isso estender. E a questão da negociação da taxa de juros. As taxas, em nenhum banco, em nenhum lugar, elas são as mesmas para todo mundo. Não é tabelado. Você ganha tanto, a taxa é tanto. Ou então, você tem tal idade, a taxa é tal. Idade maior, taxa maior. Não, não é assim que funciona. As coisas dependem de como você é visto no mercado, que é o que a gente falou também na semana passada, aquela pontuaçãozinha lá chamada score, ancoragem.
Então, essa pontuação vai determinar qual a probabilidade de você devolver o dinheiro, pagar a sua dívida ou não. E quando essa chance de você pagar a sua dívida é maior, a sua taxa de juros em qualquer lugar acaba sendo menor. Quem aí costuma não ter dívidas, permaneça assim, mas já deve ter passado por uma situação do banco ligar e falar: nossa, mas você tem aqui um limite de cheque especial com a taxa de juros de 4%. Ou então, mas você pode fazer um empréstimo, é um consignado, para você a taxa é de 2%. A pessoa nem utiliza isso, mas a taxa dela, lá o banco determina essa taxa mais baixa para ela, porque as condições dela de fazer um pagamento são melhores. O risco dela para o banco é baixo. Quando a pessoa não tem isso a favor dela, ela vai pagar no cheque especial 11%, 12%, 13%, 14%. Ela vai pagar no empréstimo 8%, 9%, 10% ao mês. Então é isso que a gente tem que levar em consideração, colocar na ponta da caneta, negociar, ter coerência. Porque é exponencial. Então, aqui uma chargezinha. Perdi carro, casa, móveis, roupas, tudo. Aí o outro, na enchente, ele não, nos juros do cheque especial. Porque isso acontece. A pessoa pode levar prejuízos enormes. Levar a família a situações que nunca imaginou, simplesmente por isso. Então, uma dica que eu dou aqui: quem tem conta corrente, sempre esteja atento, olhe. Não adianta você ter uma conta e você deixar ela lá 2, 3, 4, 5 meses sem olhar. Se você tem, olhe ela constantemente. Porque pode acontecer coisas tanto de forma indevida quanto de forma devida, mas que você não se atentou e você vai pagar caro por isso. E, de preferência, quem tem conta corrente, porque é necessário ter uma conta, a gente não guarda mais dinheiro debaixo do colchão, não contrate essas coisas. Porque elas são um pontapé inicial para uma dívida grande. Outro tipo de produto que é fornecido por bancos é o crédito pessoal. É aquele valor que ele não tem garantia. Simplesmente está lá disponível. Eu vou num caixa, em qualquer lugar, 24 horas ou não, e aquele valor está lá, lindo, falando: vem aqui, me contrate. É uma taxa de juros mais alta. Por quê? Porque não tem garantia. Tudo aquilo que não tem garantia atrelado é uma chance maior, digamos, de você dar um cano, as taxas são maiores. Você não tem que dar satisfação do dinheiro. Não é aquele dinheiro que você pede para a mãe e fala: mãe, preciso comprar um tênis novo, uma roupa nova. Não. Esse dinheiro do crédito pessoal é aquele que eu vou lá e eu não dou satisfação para ninguém. Se eu quiser comprar tudo de besteira, eu vou lá e eu compro. Então, não é aconselhável fazer. E sem contar que quando a gente abre o nosso leque bancário, automaticamente no topo do F ali, do banco, está dizendo assim: estamos disponibilizando para você um percentual para você usar a qualquer momento. Clique aqui. Isso. Tudo que é dinheiro rápido, dinheiro acessível, dinheiro fácil, ele não vem de graça. Tem um preço, e é um preço mais alto. Então, ele é indicado para curto prazo. Eu sei que eu vou precisar, não tem outra forma a recorrer, então poucos meses eu vou estar ali repondo aquele valor, liquidando, quitando. E outra questão, novamente, negociar as taxas. Tudo eu tenho que olhar, me resguardar, porque não adianta eu pegar sem olhar e pensar: depois eu resolvo. Não é assim. Às vezes eu posso ter outros meios, outras possibilidades de agir. Aí temos o CDC. Esse CDC, que é crédito direto ao consumidor, ele normalmente tem uma garantia, tem alguma coisa atrelado ali. Quer ver? Financiamento de uma moto é um CDC. Ele tem as taxas de juros embutidas mês a mês, mas ele possui a garantia que é chamada alienação. Quando você pega o documento do veículo, que ele tem lá aquele quadrado embaixo, está escrito lá: alienado, crédito fiduciário ao banco X, banco Y. É isso.
Como tem uma garantia, costuma ter taxas menores do que as outras operações que nós vimos, CDC e crédito pessoal. Ele normalmente é utilizado em curto e médio prazo, uma média de 48, 60 meses no máximo. E vem a questão da negociação da taxa, que funciona como os outros, né? Ele é utilizado nessas aquisições de bens, normalmente bens duráveis, então um veículo, uma moto, uma bicicleta mais cara, que hoje está tendo muito no mercado. Então, é esses itens que é utilizado. O próximo, famigerado e temido por muitos, cartão de crédito. Quem nunca assistiu o Fantástico, não indica assistir TV, tá, gente? Tem muitos anos que eu não assisto, mas no Fantástico eu lembro da minha adolescência. Meus pais sempre colocavam lá na Globo, né? Tinha um quê com a Globo. E tudo que passava no Fantástico no domingo à noite era uma pessoa endividada, quebrando uns inúmeros cartões que recebeu dos bancos. Então, vamos nos atentar. Cartão de crédito, ele tem duas vertentes, né? Ele pode ser visto como o bonzinho e como o maléfico. Meu pai já se endividou com cartão de crédito. E assim, foi muito tempo para ele conseguir superar aquilo ali. Por quê? Quando ele pegou um cartão de crédito que tinha um limite, ele ficou eufórico. Ele falou, nossa, é dinheiro, vou gastar. E ele saía passando cartão em tudo quanto é lugar e esquecia que existia uma coisa chamada fatura, que batia na porta no final do mês. Então, cartão de crédito, ele tem, sim, muitos benefícios. Eu vou falar por mim. Eu uso, e eu uso também as coisas que vêm por trás dele. Na Netflix tem uma série chamada, se eu não me engano, é Como Ficar Rico. Não assistam com esse intuito, tá? De buscar riqueza lá. Mas ele fala algumas experiências, e ele fala de um cara que usa cartões de crédito com esse intuito, de adquirir os benefícios que estão embutidos nele. Então, cartão de crédito. Nós só devemos comprar aquilo que está dentro do nosso orçamento. Não adianta eu querer comprar uma coisa que eu não me planejei, que eu não me organizei, com um cartão de crédito. Outro ponto, que é crucial, pagar o total da fatura. Por quê? Quando a gente fala em total da fatura, quando chega a fatura, ela tem alguns pontos que nós devemos observar. Um deles, taxa de juros, é alta, bem alta. Um outro ponto, tem 2 valores. Na verdade, tem mais, tem 3 opções. Tem a opção de valor chamado pagamento mínimo. Tem uma opção de valor chamada pagamento total da fatura, são as suas despesas naquele período. E tem hoje uma outra opção chamada parcelamento. Então, quando você adere ao pagamento mínimo, se eu não me engano, agora está em 35% o pagamento mínimo da fatura. Mas existiu um período, 2012, até 2012, era 10%. Então, a pessoa ia lá, fechou a fatura, pagava 10%. Então, aquilo ali entrava nos juros compostos. No mês seguinte, ela pagava mais 10%. Ela nunca iria superar o valor total da dívida. Esse foi em 2014. Em 2014 ocorreu essa mudança. Então, aumentou o percentual do pagamento mínimo para esses 35%. E aí, o intuito era que as pessoas não se endividassem tanto. Mas continuou acontecendo. E agora, eu não lembro o ano, depois ocorreu uma outra mudança. E agora, com essa mudança, a pessoa não pode mais ficar constantemente no rotativo. Se ela ficou o primeiro mês no rotativo, beleza, juros compostos em cima daquilo ali. Se no segundo mês ela não pagar a dívida total até o dia do vencimento e não ligar lá para poder negociar, automaticamente as empresas de cartão de crédito, elas vão parcelar da forma que elas acharem que deve, em 12, em 24 e, lógico, com juros embutidos. Então, temos que nos atentar para isso também. Então, pagamento mínimo é automaticamente estar aderindo ao crédito rotativo. E o parcelamento é aquela questão assim, menos pior do que o mínimo. Porque no parcelamento a taxa de juros é menor do que a normal do cartão e a pessoa já vai definir ali, querem 2, querem 3, querem pagar em 4 vezes e resolver esse problema.
E o terceiro tópico, ter cartão de crédito com benefícios. O que é isso? O cartão de crédito em si, ele não é algo tão atrativo. O que torna ele atrativo é a questão do parcelamento. Por quê? É esse embutido que o irmão falou, é o parcelamento sem juros. Você está pagando. Você vai fazer uma compra no cartão 10 vezes, mas antes disso você tem que ver qual é o real valor do produto que você vai comprar. Isso. Dessa forma. Então, quando ele fala lá, pagamento sem juros, em 10 vezes, e você chega, você tem o poder de comprar, e você fala quanto é à vista, não tem diferença, a empresa ou a pessoa não vai fazer essa diferenciação por algum motivo, então, o que convém? Você deixar o dinheiro guardado. Mas não é pegar aquele dinheiro e comprar outra coisa e virar uma bola de neve. É simplesmente deixar aquele dinheiro guardado, aplicado, porque você sabe que, na pior das hipóteses, você pode cobrir. Você vai quitar. E aí você vai ter um parcelamento, mas é um parcelamento que é o considerado saudável. Porque não teve diferença para você. O dinheiro, com o passar do tempo, ele perde o valor. É automático isso. Porque existe uma coisa que sobrepõe, chamada inflação. Então, hoje, se a geladeira custa R$5.000, daqui a 10 meses, o que vai acontecer? No tempo do Collor, que alterava assim, de manhã estava um valor, o horário do almoço estava outro. Sarney. Então, calma, Wagner, esse controle, não estamos nessa. Essa questão de 10 vezes sem juros, às vezes o Congresso tem cilada tão sagaz que a gente não descobre. A gente leva a pensar que é realmente 10 vezes sem juros. Um dia o Márcio Novalar, vou dar o nome do santo, me visitou e disse que nós chegamos em Ariquemes os dois em 78. Eu sou seu cliente, você não é meu cliente. O que acontece? Eu falei, não, eu só compro à vista, você só vende fiado. Eu falei, não, eu só vendo fiado porque eu marco a minha mercadoria com 200%. Então, não dá para você descobrir se o juro está embutido ou não, porque ele só vende fiado, ele não vende à vista. E a mercadoria está com 200%, por isso que já tem 2 aviões. Sim, e há pouco tempo eles embutiram lá na empresa mesmo, o que eles fizeram para poder crescer exponencialmente o valor dos seus ganhos, né? Ganhos deles, tá? Da empresa. Eles adotaram uma vinculação com um órgão financeiro. Então, agora não é um crediário pela loja. Quando você chega lá, você está assinando um documento que é um crediário por um banco. Se você não pagar, não tem problema, eles vão receber da mesma forma. Quem vai cobrar você é o banco depois. Sabe aquela questão da emissão do boleto, aquela coisa linda? Funciona assim. E tem pessoas ou empresas que optam por não dar desconto com pagamento ali, o dinheiro à vista, porque para elas existem algumas sacadas com relação à maquininha de cartão, por exemplo. As máquinas, quando uma empresa contrata aquele serviço, ela vai estar pagando uma taxa, um percentual. Seja no débito, seja no crédito, da forma que for, ela vai estar pagando aquela taxa, que é uma taxa chamada de administração. Então, por isso, é necessário que a empresa venda um valor X, 100 mil por mês, e aí a empresa não vai ter uma cobrança a mais. Não vai ter que pagar aluguel, não vai ter que pagar, etc. tal. Na hora que a empresa, você pagou parcelado, na sua fatura do cartão de crédito vai ser parcelado. Se a empresa quiser aguardar, ela também vai receber parcelado, mês a mês. Mas muitas empresas, principalmente as empresas que não têm controle financeiro, elas vão adotar um sistema chamado antecipação. E nessa antecipação, o que vai acontecer? Ela pegou o parcelamento lá de 10 meses e ela vai receber daqui a 2 dias. Com isso, a operadora do cartão de crédito dela vai cobrar uma taxa. Mas se ela tem um volume grande, vai pagar essa taxa menor. Então, tudo isso são jogadas. Tudo isso está embutido aí no comércio. Se ela for uma empresa controlada, ela tem lá o valor. Se entra uma promoção, eletrodoméstico. A fábrica agora precisa bater meta e vender 5.000 geladeiras lá.
Aí 10, 15% ela vai pagar 2, ela vai lá no destino e ganha 8. Tudo isso. Por isso que, qual é a fonte principal? É saber qual a origem, saber o que eu tenho, porque senão como é que eu vou como é que eu vou entender isso? Deixa eu colocar uma coisa, não sei se vai acrescentar ou vai ser importante ou não vai ser. Nossa mente do brasileiro, ele não tem o hábito de trabalhar com percentuais. Isso é uma coisa muito boba. Tem vezes você, por exemplo, você vai no mercadinho do bairro, você está pagando R$ 5,50 numa lata de óleo. Você vai lá no Gonçalves, está pagando R$ 5. A pessoa fala assim, 50 centavos. Só que em percentuais é 10% a mais. É lógico que você não vai deixar, vai lá por causa de uma lata de óleo. Mas se você for comprar 10 latas de óleo, você já vai ganhar uma lata de óleo. E a pessoa, nós temos que transicionar nossa mente para trabalhar com porcentagens. Você vai lá na Magazine, você vê um quadro bonito lá, eu não entendo nada, mas está lá. Tantos por cento não sei o que, tantos por cento não sei o que, tantos por cento de rentabilidade, tantos por cento de recebimento, tantos por cento de perda. Eles aceitam até uma perda, acho que é 1,5%. Eu sei como é calculado lá, mas é uma empresa governada por percentuais. E nós trabalhamos com valores. E aí, muitas vezes, onde você entra, você não liga para isso ou para aquilo, e você está pagando um percentual muito maior, porque são valores pequenos. Contribui sim, Wagner. Professor, então uma coisa também que me deixa meio frustrado é quando eu chego numa loja e às vezes eu quero comprar algo e tem lá o carnezinho 10 prestação, 12 prestação. Eu fui fazer um orçamento do jogo de sofá e ele ficou em R$ 3.700. Aí eu peguei e falei para ele assim, quantas vezes? Ele falou assim, 12. Eu falei assim, divide por 4. Ele falou assim, 4 o quê? Eu falei, 4 parcelas. Aí ele falou assim, mas a gente não tem essa dinâmica no nosso roteiro de caixa. Aí eu falei assim, então faz o seguinte então, deixa reservado para mim esse jogo de sofá, e eu tenho dinheiro hoje da primeira parcela, porém eu não vou te dar, vou botar ele debaixo do colchão. No segundo mês eu já botei o dinheiro para a segunda, e no terceiro mês eu já botei o dinheiro para a terceira. E como esses valores da entrada da primeira, da segunda e da terceira são 4 prestações, eu vou vir com esse dinheiro em cash e vou comprar ele pelo menos por valor a menos do que o valor que você está pedindo ali. Eu tenho esse desconto? Aí ele falou assim, deixa eu ver aqui, puxou a tela, bateu, caiu R$ 1.000 o valor do sofá. Mas só que isso eu fiz com uma jogada. Aí eu peguei e falei, aí fui embora, falei assim, eu vou pensar, vou olhar se debaixo do meu colchão tem mais algum dinheiro lá, e aí eu te retorno. E aí ele sempre mandando mensagem. Vamos fechar. Eu falei assim, não, meu dinheiro aqui está faltando ainda R$ 100 do valor que ele deu à vista. Aí ele falou assim, não, vamos fechar. Eu falei assim, eu só tenho R$ 100 a venda. Ele falou assim, não, vamos fechar. Eu vou te dar esse desconto mais de R$ 100. Aí comprei ainda por R$ 1.100 de desconto, sendo que era 12 parcelas do jogo de sofá. Assim mesmo. E aí a jogada que a gente tem que ter hoje, a gente tem que ter aquela expertise de saber negociar. Mas acontece que a gente só tem essa expertise se a gente tiver economia. Se não tiver como economizar, você vai agir como? Vai na ansiedade e compra nas 12 vezes. E acaba tendo um prejuízo embutido ali na operação. E você acha que está fazendo um negócio do ano, mas na verdade não está. E quando isso acontece, é o momento que vem a frustração. O Wagner falou a respeito do supermercado. Supermercado é uma coisa assim impressionante na quantidade de armadilhas que tem no supermercado. Eu até cheguei a fazer uma lista, se der certo eu falo dela um pouquinho antes da gente finalizar a aula, de coisas que a gente pode fazer para economizar no supermercado. Mas é interessante sim falar a respeito dessa educação que nós não temos, a educação financeira. Por quê? Em outros países, essa educação financeira é trabalhada desde a infância. Você vai ensinando ali, dando estímulos para as crianças, para que elas saibam lidar nessas situações, se desvencilhar. Então, por exemplo,
você vai levar uma criança a refletir, a raciocinar, a calcular, não simplesmente calcular, mas entender qual a situação vai trazer mais benefício para ela. Levar ela a comparar todos os pontos positivos e negativos. E no Brasil nós não temos isso. No Brasil ainda tentaram fazer isso em 2011, um projeto que depois de ser gasto milhões de reais, foi considerado inviável. E que eu não tenho certeza também falando de mercado, informação, conversa de botequim, eu sou crente diz que no começo do mês, os mercados grandes, eles aumentam o preço, que é normalmente quando sai o pagamento. Não sei se não foi feita uma pesquisa a fundo. é uma das coisas que eu coloquei lá na lista. Então, realmente funciona assim. Então, a educação financeira no Brasil, ela vem sendo desfalcada faz tempo. Tentaram um outro projeto, acho que no início da pandemia, 2021, capacitaram professores, por quê? A maioria dos servidores públicos, principalmente na classe educacional, são pessoas endividadas. Então, como uma pessoa vai ensinar aquilo que ela não vive? Foi necessário capacitação de professores, instrução de pessoas para iniciar esse projeto e até hoje o negócio não acontece. Né? No Brasil nós somos ensinados, nossa educação financeira é assim, vai no mercado, me traz R$3, leva R$10, aí você compra 1 quilo de laranja, 1 quilo de maçã e traz o troco. Isso é matemática, não é educação financeira. Nós não somos levados a refletir, instruídos a pensar. Porque é mais fácil que os outros pensem por nós, né? Se a gente parar para analisar de fato lá a fundo, a raiz das coisas, no Brasil nós somos instruídos assim desde toda a vida. Porque o governo toma decisões por nós e muitas vezes nós deixamos através do nosso voto, no péssimo voto sem fundamento, e as coisas vão acontecendo. Quer ver uma forma do país jogar na nossa cara que a gente não sabe cuidar do nosso dinheiro? Quem é empregado e tem todo mês lá no seu olerite um desconto chamado FGTS. O empregador paga. Por quê? Não é um dinheiro que é repassado para o funcionário. Porque o governo entende assim, você não sabe lidar com o seu dinheiro. Eu vou pegar esse dinheiro, vou colocar num fundo que não rende nada. E aí, mais à frente, se houver uma grande necessidade, eu te entrego. O que é essa grande necessidade? Hoje até que está mais flexível, mas antigamente era só em casos de câncer, doença terminal, câncer. No caso de um financiamento imobiliário, você poderia utilizar. E no caso de falecimento, isso. Tinham outros, mas basicamente era isso. Hoje em dia já dá para utilizar no financiamento de um veículo, no pagamento de um consórcio, financiamento imobiliário, ou saque aniversário. Então, tem outros meios. Mas mesmo assim, eles deram um leve ajuste no negócio para continuar dizendo que a gente não sabe cuidar do dinheiro. E é uma verdade, porque tem muita gente que se pegar o dinheiro... Entendeu essas retiradas também que permitiu do aniversário, retirada na pandemia, foi o governo anterior. O outro já está querendo travar. Agora nem se você ganhar as contas, tira mais. Quer dizer, nem se bloqueando tudo. E se lasca, o seu dinheiro é meu dinheiro. Desse jeito. Descontrola, Wagner. Então, voltando aqui, os benefícios do cartão. O que são benefícios de cartão? Existe 1001 possibilidades de cartão. Cartão de diversas cores e aqueles que são desejados por muitos são o cartão de cor? Black. Um amigo meu que chegou um cartão para ele, por Deus, eu nunca vi aquele. Ele pesa. Eu sei que ele deve pesar uma grama. Verdade que eu estou falando. Então, são inúmeras bandeiras, são diversos tipos de cartão, mas a gente tem que ver o que esse cartão vai me trazer de benefício. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas existem cartões que são tidos como cartão nacional. E esse cartão nacional, uma das características principais dele é que você não vai ter acúmulo de pontos, milhas. Quando se fala em cartão internacional,
principal característica é o acúmulo de milhas. E essas milhas, o que pode acontecer com elas? Vou falar de como eu já aproveitei desses benefícios. Quando a gente casou, nós tínhamos acabado de construir a casa e vou falar mais à frente também, eu acabei optando pelo financiamento da casa, Minha Casa Minha Vida. E aí nós fizemos como aquisição e construção. Então nós compramos o terreno e construímos, que eu pensava, beleza, hoje eu não tenho condição, mas mais à frente se eu quiser construir, eu não vou ter terreno, eu quero ter um espaço. E aí nós optamos por isso. E nessa negociação, esse tipo de financiamento funciona assim, você determina etapas. E a cada etapa que está concluída, vai lá um engenheiro, faz a vistoria e libera o valor correspondente àquela etapa. E o que eu fazia? O cartão de crédito foi meu aliado em todo esse processo. Nossa, né? Por quê? A gente fazia as compras no cartão de crédito. Por exemplo, a primeira compra assim, mais impactante, na época eu lembro que foi ferro. A gente gastou R$6.000, que era muito dinheiro de ferro. Ferro, estrutura para casa, assim, eu falei, não é normal, é muita coisa. Então, quando chegou o vencimento da fatura do cartão, nós tínhamos também o pagamento daquela etapa, porque já estava feita, concluída. E aí a gente foi brincando com isso até o final da obra. E conforme ia pagando essa fatura, de acordo com o cartão, ele tem um percentual no fechamento da fatura equivalente ao valor do dólar. Então, cada tantos reais ou cada tantos dólares na fatura do cartão, você ganha pontos. Quando concluiu aquela compra, a gente casou, eu comprei a viagem, as duas passagens de viagem à ida, tudo com os pontos do meu cartão. E as de volta eu ganhei de presente de casamento, nos pontos também de uma amiga de trabalho. Então, tem os seus pontos positivos. Eu lembro que uma vez nós fizemos também uma viagem, 2017. A gente fez uma viagem para visitar uns parentes do Bride, e essa viagem foi internacional. E aí ficou naquela, né? Como vai fazer, como vai comprar, e pesquisando preço, pesquisando formas de pagamento. Por isso é importante entender todas as possibilidades. Então a gente chegou à conclusão de que já tinha uma quantidade bem grande de pontos, dava para comprar as passagens, mas não dava para comprar tudo. A gente chegou à decisão de que era mais fácil pegar o dinheiro que a gente tinha economizado e comprar mais pontos, e até completar a quantidade de pontos para ida e volta, do que comprar no dinheiro. Então isso também foi uma estratégia que nos ajudou muito. E aí, Deus é Deus, né? Porque eu lembro que eu brincava por um bride, falava, nossa, a gente já vai estar lá, né? A gente podia estender, ir num outro local. A gente foi para a Espanha, mas eu falei assim, já está na Europa, a gente podia ir em Paris. Aquela coisa assim, bem ilusória, que eu pensava, nossa, onde já se viu a gente chegar num lugar daquele? E aí, no dia que eu vi a quantidade de pontos que era necessário, a gente comprou, só que não caía automático. Era mais ou menos uma semana para cair os pontos. Quando creditou os pontos, não dava de novo para comprar. Falei, e agora? Deu aquele desânimo. Aí esperamos mais alguns dias ali fazendo cotação e a quantidade de pontos dava para ir por outro país. Então, naquela data, nós conseguimos comprar a passagem de ida direto para a França, conheci Paris, e a volta a gente veio pela Espanha mesmo. E a diferença ali de um país para o outro, a gente pagou nas duas passagens na época, 500 e poucos reais. Eu lembro que eu até mandei o dinheiro, não compensava comprar por aqui, eu mandei o dinheiro para minha cunhada e ela comprou lá, direto em euros. Então, tudo isso, planejamento. Não se faz nada sem planejamento. Outro benefício do cartão de crédito, que eu até adquiri esses dias, estava conversando com o Bride. Tem muita gente que paga muita coisa ali mensalmente e adquiriu como algo fixo nas suas despesas. Por exemplo, TV a cabo, Spotify, que mais aí, parcelinha mensal? Plano de celular. Então, tem várias coisas que às vezes a gente pode encontrar meios diferentes. Eu tinha um plano de telefone há uns 5 anos, mais ou menos, e há 2 anos eu optei por trocar, porque eu encontrei algo melhor. Então,
Então, são coisas que nós temos que revisar também. O planejamento financeiro, ele não é uma coisa que eu vou determinar hoje, ele vai ser isso para o resto da minha vida. Como tudo muda, a gente tem que adequar. Então, no cartão de crédito tinha um benefício. Eu não costumo aderir a planos de música, essas coisas, até porque eu acho que nem tem tempo demais para isso. Mas é interessante, ao invés de estar no YouTube, ter um plano desse. Então, eu descobri que no cartão de crédito tinha. Fui lá e aderi, pronto, tenho. Quando precisar, tá lá, vale por 1 ano. Com 1 ano eu posso renovar de novo o voucher. E tem diversos outros benefícios. O cartão da Elo, não é puxando sardinha, mas o cartão da Elo, como ele é uma bandeira nacional, ele foi criado pelos maiores bancos do país. Então, para ingressar, eles começaram trazendo mais benefícios para as pessoas, para ser atrativo, porque senão não adiantava, vou mudar minha bandeira Visa para bandeira Elo, tinha lugares que nem aceitava, simplesmente por nada. Não, então para ser atrativo eles mudam as vantagens. Então lá você pode escolher 8 itens, desconto em sites de cursos que fornecem certificados. Essa questão de música, não é de Spotify, é o Deezer, tem lá disponível. Vai viajar nos aeroportos, você pode contratar uma opção que te dá internet ilimitada, com pontos específicos nas cidades, nos aeroportos e tudo. Outra questão, vai viajar para fora do país. Nesses outros locais, hoje, é claro, expandiu bastante, mas até alguns anos não tinha muito isso. Você pode simplesmente pedir um chip, é gratuito. Você vai pedir um chip, o cartão de crédito vai te dar um chip que você pode usar como dados móveis nos outros países. Outra questão, também para a área internacional, uso de salas, espaço VIP. Quem aí já resolveu fazer uma refeição no aeroporto sabe o absurdo que é. Acaba um espoleto, o Subway. Subway, não existe o lanche do dia. Isso é eliminado, porque são sempre os valores mais altos. Pão de queijo, lá na casa do pão de queijo, é um absurdo. Quem gosta de café, eu não bebo, mas... bem por aí. Então, o espaço VIP, normalmente é limitado uma quantidade de uso, mas quem não viaja muito, acaba sendo mais fácil. Então, você pode utilizar esse espaço. Esse espaço tem internet, tem banheiro, dá para tomar banho. Você pode comer o que você aguentar, beber, tomar o que você aguentar. Então, comida, lanche, refeição, sucos, cappuccinos, tem uns que vinhos, espumantes, tem de tudo. E isso sem você ter a despesa. Se for pagar para entrar num lugar desse, tá uma faixa de quanto? R$180 por pessoa. Viu? Toda vez que eu vou lá, eu pergunto quanto é para entrar, porque eu fico feliz, aquele 180. Ganhei, você fica assim, ganhei. Ganhei, porque a anuidade também eu ligo lá e falo, A anuidade é uma coisa que tem que analisar também no cartão de crédito. Por quê? Normalmente eles estipulam ali algumas bases. Se você alcançou um valor X de compras, de média de fatura nos últimos 12 meses, você consegue pagar menos. Ou às vezes nem pagar. Mas se você não for atrás, se você não ligar no período da renovação, você não vai saber disso. Por isso tem que pesquisar essas coisas. Então, basicamente isso. Paramos aqui no cartão porque é o mais utilizado, né? Muita coisa mesmo. E aí entramos numa outra questão. Carro. O que a gente pode falar a respeito do carro? São muitas as dúvidas de quem quer adquirir, de quem quer trocar. Wagner vive nessa. Então, as dúvidas de muitas pessoas. 0 ou seminovo? Depende. Outra questão. Carro antigo ou carro mais novo no ano, comparado? Outro ponto. Financiamento ou consórcio? E, por fim, extras. Tem pessoas que acham que é simplesmente pegar um carro e sair andando. E esquece do que vem embutido no carro. Então, assim, o primeiro passo para tudo isso é analisar qual a nossa condição financeira, qual a nossa situação hoje, qual é o meu propósito. Eu tenho um carro, eu preciso de um carro, eu tenho necessidade de um carro? Porque, às vezes, se moramos numa cidade pequena, eu não tenho que me locomover tanto, eu posso não precisar de um veículo.
Eu posso simplesmente pagar um transporte, um Uber, alguma coisa assim. E aí eu não vou ter as outras coisas que estão embutidas, os extras que estão por trás. Agora, se eu vou adquirir um veículo, qual a situação do país? Convém eu tirar um veículo zero? Porque teve momentos que isso estava compensando. Ou convém eu comprar um veículo seminovo? Só de tirar da concessionária, existem alguns estudos que falam que tem uma perca de 10 a 15%. Então, O carro zero, se você utiliza ele bastante, você usa ele de 3 a 4 anos, é compensatório. Mas se você é compulsivo, gosta de trocar de carro, na verdade nenhum é compensatório. Então, quando o negócio vai verdade. Porque a questão financeira é 90% emocional e 10% racional. Então tem pessoa que vai lá e quer um hipercarro e você pergunta para ele, você quer para quê? Ah, para mim na igreja. Você não quer comprar esse carro aqui de 25 mil reais, que está bem revisadinho, você vai para a igreja? Não, eu quero de 150. Então, bom, vai que é tua, tá pagando. então, Vai pagar 300 normalmente. Nem tem nada a ver com isso. são decisões. Eu já fui aconselhar algumas pessoas, eu estava falando com o Paulo aqui, isso aconteceu comigo. Já fui aconselhar algumas pessoas, amiga cristã, que chega lá e ele fala, ah, é verdade. Quando eu vejo ele está de carro, ele comprou outra agência. Então agora se lasca. Tem uma moça que ela participou da nossa célula por um período. E ela trabalhava para um banco de financiamentos. Aí ela disse que às vezes, né, dependendo do período do mês ali, a mais tranquila, ficava na porta ela ficava na porta da concessionária só olhando. Aí passando aquele monte de carro novo, ela falando, ó, aquele ali não pagou, aquele ali tá devendo. Por quê? Você vai conhecendo, mas o intuito da pessoa muitas vezes são motivadas, as emoções, né? Motivada a simplesmente ir lá e tirar uma foto, falar, nossa, é um carro novo, carro zero, poder falar para as pessoas isso. E não leva em consideração as outras. Na minha opinião, né? Quando um carro novo, um financiamento, um carro novo é um excelente negócio, acho que não é só o carro, tudo que é uma ferramenta de trabalho. A pessoa trabalha de representante, vendedor. Então é melhor ir lá fazer uma parcela até um pouco mais alta para comprar um carro novo, que tem as garantias, que é uma ferramenta de trabalho. Igual o camarada com o celular 14XYD, sei lá, uma senha, sei lá. Ele paga 15 mil reais, aí ele tira a foto e entra no WhatsApp, compra o meu de 1.000. Não sei entrar no telefone, não sei nem o recurso, usar o recurso que o telefone tem. Então é isso. A questão do carro, mais antigo, carro novo. Eu lembro que uma cliente pagava consórcio e ela ofertou um lance. Ela ofertou um lance e falou, não, agora eu vou usar esse consórcio porque o meu filho vai trabalhar. E ele precisa de um carro. E aí, ele agora vai ser representante, eu não lembro bem o que era, não sei se eram produtos agropecuários, antena de internet, alguma coisa assim. E aí ele ia para a zona rural. Aí ela achou um Uno. Eu não lembro qual o último ano foi fabricado o Uno. Não, o antigo, aquele quadradinho. Tá, então ela achou um Uno, que era desses, do finalzinho aí, 2013, digamos. E ela decidiu que ia comprar aquilo. E aí lá vai eu, né, com meu coração ardendo, falar para ela, mas a senhora não prefere comprar um veículo mais novo? Por quê? A senhora não vai ter tanta despesa. Daqui a pouco chega um momento que esses veículos demandam você trocar tudo. E isso, o molho sai mais caro que o peixe. E aí ela ficou, não, porque meu filho quer esse aqui é bom, esse aqui é resistente, não sei o que, não sei o que. Tá bom. Pagamos o consórcio. Depois de alguns meses a mulher apareceu. E aí, o que ela falou? Contou a história triste, né? Meu filho ficou desempregado, não tem condição de arcar com a parcela do consórcio que restou. Agora o carro está dando despesa e eu não te ouvi. Se eu tivesse te ouvido, não teria comprado esse carro tão antigo. Agora eu não tenho o que fazer. Porque nem vender ele eu estou conseguindo. Porque eu paguei no consórcio um valor que hoje eu não consigo restituir. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Essa questão é que o filho vai começar a trabalhar e o pai vai comprar as coisas para ele, mas o pai entra em cada gelado. Depois o pai fica cadinho que o vagabundo não trabalha e não quer devolver teu bem. É isso aí. Acontece.
A questão de financiamento e consórcio, ainda repetindo, o ideal é não aderir a nenhum desses. Mas o financiamento é aquele que tem uma taxa de juros já pré-estipulada. É o carnê, que o irmão falou. Carnê. Lá, 60 vezes, 48 vezes, 36 vezes, você vai pegar a Bíblia. A Bíbliazinha lá. E do outro lado, o consórcio é aquele que não demanda uma entrada, mas demanda de um lance. Então, para você contemplar, se você não quiser, não tiver a paciência de aguardar uma contemplação por sorteio, você vai ter que ter um recurso já acumulado. No financiamento, até no financiamento, por mais que não exija uma entrada em contrapartida, o ideal é você ter a maior parte do valor para ir resolver financiar uma pequena parte, se não puder aguardar. Mas tudo isso são coisas que têm que ser analisadas. E os extras do veículo? Vamos lá, vamos começar a citar a lista. Já virou música. Desgaste, tudo isso acontece. Depreciação, pneu tem que ser trocado, amortecedor tem que ser trocado. Como é que é? Aqueles filtros de 1001 coisas, que quando o Brad chega lá com aquela lista de filtros, eu não sei nem para onde vai. Então, alinhamento, balanceamento, tudo isso está embutido. Se a pessoa não se atentar, ficar pensando só na parcelinha, não vai dar certo. Quanto maior o carro, mais caro a manutenção. Aí, às vezes, compensa você falar, fica com o carro, eu nem quero mais. 11h45. Aí, o próximo, casa, aluguel, financiamento. Então, assim, era uma coisa que eu ficava muito pensativa quando a gente decidiu casar e nós acabamos optando pelo financiamento, como eu já falei para vocês. Então, assim, eu pensava, poxa, o aluguel, vou estar pagando algo que não é meu. Para nós, naquele momento, não era viável. Porque o valor da prestação do aluguel seria o valor de uma parcela do financiamento. A gente conseguiu uma taxa de juros. As taxas de financiamento imobiliário, elas são ao ano. É diferente de todas essas outras que são ao mês. Então, acaba se tornando bem alta. Então, na época, a gente conseguiu uma taxa muito boa. Entrou na minha casa. Conseguimos entrar, não conseguimos subsídio, que na época tinha subsídio de acordo com as rendas. Mas, só por ter conseguido a taxa de juros baixa, beleza. Outra coisa, não se apegue. Por quê? É aquele princípio de mordomo lá, mordomo, administrador. Não se apegue às coisas. Por exemplo, não é porque eu fiz um financiamento que era em 360 meses que a gente vai ficar 360 meses para pagar. Naquela época, as parcelas iniciais eram mais altas, era o que cabia no nosso orçamento, maravilha. Mas com o tempo, a gente já foi pagando. Então, hoje, temos 8 anos de casado, 8 anos vivendo na casa, a gente não tem mais 22 anos para pagar. Já reduziu mais a metade. Então, tem que se organizar, tem que se planejar para isso, se essa for uma opção. Nós acabamos optando pela construção, porque aí a gente pode fazer do desenho que a gente queria. Outra questão, imóvel usável, imóvel novo, vale das mesmas condições do veículo. Então, um imóvel que já tem alguns anos de construção, ele vai ter mais despesa, vai começar a dar um problema, é numa calha, numa telha, é no encanamento, é na fiação. As coisas vão mudando e hoje nós encontramos opções melhores, mais duráveis, digamos assim, que antes não tinha. Então, é necessária essa manutenção. Próximo, férias. Às vezes a pessoa vive sonhando em viajar. Eu preciso parecer, eu preciso ir para algum lugar. E outras vezes não é nem com o intuito de descanso, mas pensando no seu lado profissional também. Um curso de profissionalização, um curso de aperfeiçoamento que vai trazer para você um retorno, um ganho depois. Então, férias, elas têm que ser analisadas também. Qual a temporada? Tem períodos que as passagens são mais altas e tem períodos que o valor da passagem está mais baixo. Se eu comprar com antecedência. Escolhe a passagem, que é vergonha. Diz que as passagens escolhem a gente. São escolhidas. Ia falar sobre isso. Aquela pessoa que acordou de bom humor e resolveu que vai viajar, independente da forma que for, vai lá e paga um absurdo. Aquele que comprou e soube esperar e teve paciência vai ser recompensado, porque ele está pagando um valor mais em conta nas passagens. Então,
Outra questão, hotel e apartamento. Já tem algum tempo que quando nós viajamos, a gente descobriu outras formas de sair do hotel, de conseguir um apartamento num local bom e com um preço mais acessível. Às vezes compartilhar, né? Em 2018, nós fizemos uma viagem com um casal de amigos, ele trabalhava comigo e ninguém conhecia o sul do país. Decidimos ir para lá. Fizemos uma viagem bem grande, fomos de carro nessa época e ali nós fomos compartilhando as despesas. Então, alugava uma casa, naquela casa cada um ficava num quarto, ou então revezava, uma casa que só tinha um quarto. Numa casa um casal ficava no quarto, o outro ficava na sala e depois alternava. Então, tudo isso pode ser compartilhado, pode ser dividido. Né? A questão do avião ou carro. Infelizmente, nós vivemos em um estado que esquecem de nós as companhias aéreas, né? Então, nós temos que pensar nisso também. Qual a forma mais viável? Então, é importante que nós conheçamos cada tipo de despesa. Esse é o primeiro passo para saber quem é o vilão do nosso orçamento. Vai empilhando ali as coisas e isso pode chegar ao momento de nos sufocar. Então, para que não vejamos o nosso dinheiro escorrendo, tem que analisar. Só passar o vídeo.